O ponto mais importante da contestação. Lição prática jurídica número 19 de um total de 365. Seja bem-vindo. Todos os dias eu posto aqui um áudio para te mostrar orientações práticas de como vencer o processo de conhecimento e também como obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos analisar técnica da contestação ideal. Vamos falar, portanto, sobre processo de conhecimento. O processo de conhecimento se caracteriza por um conflito de interesses em que o juiz vai definir, ao final, quem tem razão. Se é o autor que pretende alguma coisa na petição inicial ou se é o réu que se opõe por meio da contestação. Contestação é a peça por excelência de defesa do réu. É o local onde o réu vai exercer o seu ato de defesa. O direito que o réu tem, de se contrapor à pretensão do autor. Se o autor tem o direito constitucional da ação de provocar a atuação do Estado juiz diante de um conflito de interesse, o réu tem o direito constitucional também de apresentar defesa. E esse direito de defesa, claro, decorre do devido processo legal e do contraditório efetivo. Agora veja, isso é importante. A contestação, além dela ser um ato de defesa do executado, a contestação também é um momento processual para que o réu apresente no processo a sua versão sobre os fatos. É o momento em que o réu vai apresentar fatos novos, fatos que não estão na inicial. Na verdade, são fatos, acontecimentos que vão se contrapor àqueles fatos que foram alegados pelo autor na inicial. Fatos novos apresentados pelo réu na contestação são fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Olha que interessante, O juiz, no processo, ele sempre fica vinculado aos fatos alegados pelas partes. Princípio dispositivo. Por quê? Porque o autor alega fatos na petição inicial, os fatos que constituem o seu direito. Isso estará lá na causa de pedir da petição inicial. E o réu? O réu também alega fatos. O réu alega fatos na contestação, fatos que são impeditivos, modificativos ou extintivos em relação ao direito do autor. Portanto, o juiz ele só pode decidir uma lide baseado nos fatos alegados pelas partes. O juiz não pode, lá na sentença, ao pronunciar-se e definir quem tem razão, ele fundamentar a sua decisão num fato que não foi alegado pelas partes. Isso não é possível, o juiz aí fica vinculado. Agora, perceba o seguinte: quando o réu não apresenta contestação ou apresenta contestação de forma intempestiva, esse réu perde o direito de apresentar a sua versão fática para o caso concreto. Então veja, esse réu será revel pela falta ou intempestividade da contestação e um dos efeitos da revelia é presumir como verdadeiro os fatos alegados pelo autor na inicial. Mas além disso, que já é bem prejudicial ao réu, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ele, réu, com a sua revelia, com a falta da contestação ou intempestividade, ele perde também a oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos. Ele deixa de apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Bom, a contestação, ela tem um ponto de partida, que é a petição inicial do autor. A contestação deve ser um espelho da petição inicial. É um contraponto àquilo que está na inicial. Ponto por ponto. Tudo deve ser impugnado pelo réu na contestação. Esse é o aspecto mais importante da contestação. A impugnação específica de cada fato alegado pelo autor na inicial. Estamos falando do princípio do ônus específico da impugnação
E esse princípio está positivado no CPC, lá no artigo 341. Lá no 341 está dito expressamente o seguinte: incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Esse é o ponto central, o ponto-chave da contestação. É muito comum na prática jurídica o réu apresentar uma contestação, mas tecnicamente essa contestação ser falha. Por quê? Porque o réu não impugnou precisamente, especificamente, cada um dos fatos alegados pelo autor na inicial. E qual é a consequência jurídica disso? Olha, a consequência é drástica. Os fatos que não foram impugnados serão presumidos verdadeiros. E se o fato é presumido verdadeiro, olha lá, dispensa o autor da produção da prova, nos termos do artigo 374, inciso 3 do CPC. A questão que surge aqui é, na prática, como que o réu, na contestação, impugna o fato alegado pelo autor? Fato por fato. Veja, a técnica da impugnação, ela deve levar em consideração dois aspectos. O primeiro, é possível impugnar um fato alegado na inicial, negando a ocorrência desse fato. Ou seja, afirmando na contestação que aquele fato específico não aconteceu, não existiu. Quando a impugnação é nesse sentido de afirmar que o fato não aconteceu, se contrapor ao fato, nós estamos, tecnicamente, naquilo que se chama defesa de mérito direta. A defesa de mérito direta é negar o fato alegado pelo autor na inicial. É se contrapor a esse fato. Mas é também possível impugnar um fato alegado pelo autor na inicial, apresentando o réu na contestação um fato novo, um fato que impede, modifica ou extingue aquele fato alegado pelo autor na inicial. Aqui nós estamos na defesa de mérito indireta. Vou dar um exemplo para isso ficar bem claro na sua prática jurídica. Imagine uma ação em que todos nós, operadores do direito, uma vez ou outra na vida nós iremos passar por ela. Uma ação de indenização por acidente de trânsito. Vamos imaginar que na petição inicial o autor alegou que o réu deu causa ao acidente de trânsito porque não observou o sinal de pare no cruzamento das vias onde ocorreu o acidente. Como que o réu agora deve impugnar isso? Bom, ele pode apresentar uma defesa de mérito direta. O que ele vai alegar na contestação? Ele vai negar a versão apresentada pelo autor. O réu vai afirmar na contestação que não deu causa ao acidente, porque observou o sinal de trânsito. Perceba, aqui na defesa de mérito direta, o réu apenas se contrapôs. O réu apenas afirmou que aquilo não ocorreu, que aquilo não existiu. Isso é defesa de mérito direta. Normalmente, a defesa de mérito direta nunca é isolada na contestação. Ela vem também acompanhada da defesa de mérito indireta. Ou seja, além de negar a versão apresentada pelo autor na inicial, além de fazer a defesa de mérito direta, o réu vai além, o réu apresenta um fato novo. Por exemplo, nesse caso, o réu pode afirmar que a causa do acidente foi a velocidade excessiva do autor. Foi o autor que deu causa ao acidente. Olha agora, preste atenção. Velocidade excessiva do autor é um fato novo. Essa afirmação, esse fato, não estava na petição inicial. É um fato novo apresentado pelo réu na contestação que impede ou modifica o direito do autor. Portanto, nós estamos aqui numa defesa de mérito indireta. Isso é o mais importante na contestação.
a observância do ônus específico da impugnação. É isso que o juiz vai observar ao analisar a contestação. Se houve ou não impugnação específica dos fatos alegados pelo autor na inicial. Você, como advogado, quando você patrocina o interesse do réu, você deve sempre identificar todos os fatos alegados pelo autor na inicial e elaborar uma estratégia de impugnação específica. Quando você impugna o fato alegado pelo autor, esse fato alegado pelo autor se torna controverso e agora caberá ao autor a produção da prova. O ônus da prova, em regra, é do autor. Mas para isso, o fato que o autor alegou tem que ser impugnado pelo réu na contestação. Esse é o principal aspecto, como eu disse, é isso que o juiz observa numa peça de defesa, numa contestação. É claro que também o juiz analisa se a contestação é tempestiva ou não, se ela foi apresentada no prazo legal, porque se o réu apresenta a contestação intempestivamente, o réu vai ser declarado revel. Mas isso é um assunto para uma outra lição prática num outro dia. Por hoje, ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!